Há mais de 2 décadas, a Bernhoff oferece serviços em cálculos judiciais e gestão de riscos na terceirização, além de soluções em tecnologia, outsourcing contábil e consultoria tributária, contando com 6 escritórios distribuídos entre algumas das principais cidades do Brasil. Erguida sob os pilares da constante capacitação da equipe e inovação, a Bernhoff conquistou a confiança dos clientes de grande expressão no cenário nacional. Para a Bernhoff, nada é mais importante do que construir relações fortes e duradouras com base em assertividade, eficiência e segurança. Conheça a área de cálculos judiciais que atua nos âmbitos trabalhista, civil, previdenciário e tributário. Aqui atua-se desde a fase do contingenciamento até a execução, ajustando o valor do risco à medida que o seu processo avança. A Bernhoff apoia a sua empresa a fim de que ela pague somente o que for justo, disponibilizando uma série de informações gerenciais ao longo do processo. A Bernhoff te trouxe para a Danone segurança jurídica na área trabalhista, que era o que nós precisávamos, através dos cálculos judiciais que nos garantem uma provisão assertiva. Além disso, a Bernhoff te trouxe algo novo, que são os relatórios gerenciais, que trouxeram 2 pontos muito importantes para nós. Ter KPIs para medir os escritórios de advocacia. Outro é poder ver como estão as nossas condenações, o que nos auxilia nas tomadas de decisão. Sabia que a Bernhoff é pioneira na prevenção de riscos envolvendo a terceirização? Na área de gestão de riscos com terceiros, são avaliados minuciosamente os riscos envolvidos na relação entre empresas, tomadoras e prestadoras de serviços, passando pelas fases de homologação de fornecedores, mobilização de trabalhadores terceiros, avaliação mensal do cumprimento de obrigações legais e contratuais, entre outras. Olha, o atendimento que hoje eu tenho da Bernhoff, eu não tenho que reclamar. Eles são grandes parceiros, no que eu preciso, eles estão sempre dispostos a ajudar, a contribuir. Dúvidas que eu mesmo tenho, eu aciono a Bernhoff, eu sou esclarecido sempre a contento. E eu vejo o trabalho de parceria com a Bernhoff é muito bom, não é só para a EDP como tomadora de serviço, eu vejo até para a prestadora de serviço, porque isso contribui bastante para que ela esteja regularmente dentro da nossa relação contratual, seja na apresentação de documentos e seja nas suas obrigações legais. Então, eles nos ajudam e ajudam os fornecedores também. Então, isso para mim é o melhor dos mundos. Além disso, você também pode contar com um time de consultoria tributária, que dá o suporte necessário para uma gestão eficaz das obrigações contábeis, tributárias e previdenciárias das empresas, identificando oportunidades de recuperação de créditos, realizando o outsourcing tributário, assim como a revisão dos procedimentos para assegurar que o seu negócio esteja compliance. Tudo isso com tecnologia de ponta, que permite uma maior celeridade e assertividade, para que você foque no core business do seu negócio com segurança e redução do seu custo operacional. Na área de outsourcing, você encontra terceirização de serviços de departamentos tributário, contábil, pessoal e financeiro. When I started here, we had the problem of this small company and how to manage it. Bernhoff was able to offer us services both on the human resources side and on the accounting side, and that's helped us to resolve some of the problems that we had with the company. It's very important for these things to be managed properly. They should have to be managed strictly according to the law and everything properly done. And also we have our head office in London, so we needed someone who could communicate with London as well, which Bernhoff does very well. So they've helped me to be able to do my job, which is to report on Brazil as a journalist and not worry about the accounting side of the company so much. A Bernhoff acredita que o olhar voltado à tecnologia é um fator-chave para o crescimento sustentável das empresas. Por isso entende a importância do seu papel no apoio ao processo de transformação de negócios através da criação de soluções tecnológicas como o RPA, Robotic Process Automation, um serviço que permite que as atividades operacionais repetitivas da empresa
sejam executadas por um robô, para que a sua equipe possa focar em áreas estratégicas. E produtos como o Contract, um portal desenvolvido 100% na nuvem para gestão de riscos na terceirização. É assim, com simplicidade, que a Bernhoff gera resultados e agrega valor aos seus clientes, fruto de uma visão de futuro que tem como pilares a tecnologia, pessoas e a inovação. Gerar resultados com simplicidade. Este é o nosso propósito. De um lado, aliando tecnologia, de outro, pessoas. Pessoas certas jogando na posição correta. É assim que nós, mesmo com mais de 20 anos de história, porém com alma de startup, estamos nos preparando para o futuro. Um futuro que requer inovação, requer mudança, mas requer um time de excelência. É assim que nós estamos nos preparando para entregar cada vez melhores resultados para os nossos clientes. Acesse www.bernhoff.com.br. Oi, pessoal! Bom dia! É um prazer estar com vocês aqui hoje, mais um encontro. Acredito que vocês estejam me vendo, está dando tudo certo, que eu estou acompanhando aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? É muito bom a gente estar em mais um encontro e nossos webinars. Quem não sabe, desde o ano passado a gente começou a fazer esses webinars. Primeiro foi a cada 15 dias, foi bastante conteúdo que a gente foi compartilhando. Esse ano a gente migrou para cada 30 dias e toda primeira terça-feira do mês a gente tem um encontro aqui marcado com vocês. E a nossa ideia é compartilhar o máximo de conteúdo, ajudar ao máximo, conseguir tentar desenvolver mais vocês em relação aos temas que nós abordamos, tá bom? Eu sou o Bruno, eu sou um dos sócios da Bernhoff, já atuo nessa área de gestão de risco com terceiros há mais de 12 anos e venho acompanhando vocês durante todos esses encontros. Antes de fazer os webinars, a gente fazia os encontros presenciais, e aí veio a pandemia, e para essa parte dos webinars foi até bacana, porque a gente começou a não fazer mais presencial, e aí a gente conseguiu atingir um público muito maior, tá? Porque ficava difícil a agenda, difícil viagem, quem não fica em São Paulo, era só um tema por ano, agora é um tema a cada mês. Então, a gente entende que esse formato de webinar fez muito mais sentido do que o formato anterior. Claro que no formato anterior é muito bacana também a troca de experiência. Então, a gente trazia um grupo e a troca de experiência era muito grande, era muito rico aquilo dali. Mas no formato atual também tem o seu valor pelo volume de pessoas que terminam participando também, tá? Não é para deixar de participar, vocês, tá? Vocês têm um chat aí para colocar o máximo de perguntas, fiquem à vontade. Quem participa sabe o quanto eu gosto de receber as perguntas, o quanto eu incentivo vocês a trazerem perguntas para a gente. Então, fiquem bem à vontade quanto a isso. O tema do nosso encontro de hoje é um tema bem novo, ESG. Faz pouco tempo que as empresas estão falando e defendendo e buscando cada vez mais práticas ESG. E aí a gente vai envolver vocês hoje aqui um pouco nessa imersão. Só que não vamos nos limitar apenas à questão do tema ESG. A gente, com o nosso DNA de controlar e apoiar fornecedores, a gente também vai direcionar muito esse tema ESG para a cadeia de fornecedores de vocês, tá? Então, é um tema bem atual, é um tema que todas as empresas precisam se atualizar, precisam colocar em prática, especialmente aquelas que estão envolvidas na Bolsa, certo? Essas daí já está muito mais do que claro que essas empresas precisam se adequar, de fato, a boas práticas ESG. E a gente vai falar sobre tudo isso durante a nossa apresentação. No webinar de hoje, pela primeira vez, eu vou ter o prazer de compartilhar essa apresentação. Eu não vou fazer ela sozinho aqui hoje. Eu vou envolver também o Fábio, que é um parceiro nosso da GKS, uma empresa que tem uma grande experiência nesse tema, ESG, sustentabilidade e tudo nesse sentido. E ele vai dividir aqui a apresentação comigo,
certo? Então, parte da apresentação eu vou tocar e parte ele vai se envolver aqui com vocês, tá bom? De novo, gente, fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, para esclarecer, porque eu posso esclarecer tudo aqui para vocês. E aí, algumas observações, para que possa ficar no radar já de vocês. Quando forem perguntar pelo chat, sempre coloquem um hashtag na frente, em jogo da velha, tá? Porque aí essa tua pergunta já vai direto para um campo aqui de perguntas e eu consigo administrar bem melhor. Porque às vezes tem muitos comentários no chat, eu não consigo responder tudo e nem acompanhar. Então, se você colocar um jogo da velha ou hashtag na frente, já vai direto para um campo. Priorizem o uso pelo navegador Chrome. Caso alguém não esteja utilizando, eu recomendo que troque pelo Chrome, que ele vai funcionar melhor. Se ficar travando a apresentação, tenta atualizar aí a tua página, certo? Para voltar. Se ainda assim não der certo, a gente recomenda acessar pelo celular, pelo link que eu mandei mais cedo. Pelo link vocês conseguem visualizar tranquilamente. Essa apresentação a gente vai compartilhar com vocês, certo? Então não se preocupem em relação a isso. Vamos compartilhar. E depois eu quero contar muito com vocês em relação ao nosso NPS. É sempre ouvindo vocês que a gente pode melhorar mais esse nosso encontro, certo? Então, vou passar no final o link para vocês responderem o NPS do encontro. E aí eu quero contar muito com a participação de vocês. Tá bom? Quem vai dividir a apresentação, como eu já falei, sou eu e o Fábio, tá? Aqui estão os nossos contatos. Quem quiser depois é só apontar o celular para os QR Codes, que aí vocês vão ser direcionados direto para o nosso LinkedIn, certo? Então, fique à vontade. Tem o meu e-mail, tem o e-mail do Fábio, o nosso contato também. E a nossa ideia aqui é trazer um conteúdo para vocês mais focado em relação ao tema ESG e também ESG na cadeia de fornecedores, certo? É aqui que a gente vai focar mais. Qual vai ser nossa agenda, certo? Quais são os temas que nós vamos abordar aqui com vocês? Primeiro, o que é? O que é o ESG? O que é tudo que tem a ver com meio ambiente, social e governança? E por que essa urgência, tá? Então, a gente vai falar aqui alguns cases, algumas situações, alguns alinhamentos que os fundos de investimento têm feito, e tudo isso vai situar vocês em relação a essa urgência. O que e como monitorar o processo ESG dos fornecedores, tá? Então, como que a gente inicia esse processo? O que é que vai ser monitorado? Eu vou monitorar muita coisa, vou monitorar pouco? Aqui a gente, com certeza, tem empresas participando que é da área de energia, tem outros que são da área de telecom, outros da área de indústria. Todo mundo vai analisar as mesmas coisas, as mesmas métricas? Não, a gente vai trazer isso para vocês também, tá? Então, a gente vai situar vocês em relação a isso. Quais fornecedores monitorar? Não é a ideia monitorar toda a cadeia de suprimentos de vocês, tá? Com certeza existem fornecedores de risco bem baixo e que não causam um impacto em relação a esse tema. Então, a gente vai dar aqui alguns nortes para vocês em relação a como direcionar para os fornecedores esse controle ESG e também como começar e acelerar essa gestão ESG junto aos fornecedores. Então, a gente vai ajudar vocês aqui como dar esse pontapé inicial. E se você já deu esse pontapé inicial, como fazer para acelerar essa jornada ESG? Então, a gente tem esse papel aqui hoje. E esse vai ser o nosso objetivo. E depois, no final, a gente vai abrir para perguntas, para que vocês possam participar conosco, trazer situações, trazer dúvidas, comentários. A gente quer ajudar vocês, certo? Então, aqui é muito nosso DNA dos nossos webinars, é ter essa participação, é ter essas perguntas para que a gente possa apoiá-los. Tá bom? Só mais uma coisa, essa apresentação vai ficar gravada, então, ela sempre foi gravada por 7 dias, então, se você depois quiser compartilhar com algum colega, você vai conseguir, tá joia? E aí eu queria chamar o Fábio agora, para ele já assumir aqui e eu passar a bola para ele. Fábio, fique à vontade para se apresentar para a turma e pode tocar aí a tua apresentação e eu volto daqui a pouco. Até já. Bacana. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de colaborar. Obrigado a todos todas que compareceram. Um bom dia a todos e todas.
Bom, gente, eu vou fazer uma apresentação breve da GKS. A GKS é uma consultoria que tem colaborado aí com a Verhoft no desenvolvimento desses indicadores para ESG, na gestão de terceiros, né? Eu sou diretor da área de inovação e desenvolvimento de pessoas da GKS, e sócio também da GKS. Nosso trabalho tem sido apoiar grandes empresas no desenvolvimento de programas sociais, gestão de stakeholders, mapeamento de stakeholders, desenvolvimento de planos socioeconômicos financiados por grandes empresas, né? Então, temos aí entre os nossos clientes Vale, Raizen e outras empresas cuja operação, né, tem grande envolvimento e impacto na comunidade, e uma grande cadeia aí também de fornecedores e stakeholders de uma maneira geral, né? Considerando stakeholders, para quem não está acostumado com o vocabulário, é todo aquele grupo ou pessoa que, de alguma maneira, tem um interesse válido, né, na operação da empresa. Então, isso inclui também comunidade, governos, dentre outros, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da questão do ESG, né? Então, primeiro vamos ver, e aí eu peço desculpa para quem já está mais familiarizado com o tema, a ideia é a gente ter uma visão geral, né, para depois aprofundar na gestão de terceiros, porque isso garante que todos nós estamos na mesma página. Então, vamos falar um pouco das 3 dimensões do ESG. Deixa eu só me acertar aqui com o chat. Pronto. Agora está indo. ESG, né, vem é um acrônimo, né, que em inglês, né, que fala das questões ambientais, sociais e de governança, né? Environmental, ambiental, então tem relação ao impacto que a empresa causa no ambiente na sua operação, mas não só o impacto, mas também como ela ajuda a neutralizar esse impacto e, às vezes, vai além, né? E buscando até melhorar as condições gerais, muitas vezes, para além da sua operação, né? No social, tem a ver com os compromissos da empresa com o seu entorno, com a sua comunidade. Quais são as causas principais que a empresa defende? Hoje, isso tem sido muito valorizado, mas não só para o lado de fora, internamente, né? Até que ponto ela apoia pautas como diversidade, pautas como apoio à inclusão dos mais diversos grupos, né, não só étnicos, mas de gênero, enfim, como é que ela valoriza as pessoas de uma maneira geral. E a questão de governança, né, que são os mecanismos que ajudam, né, na gestão ou sustentam a gestão das grandes empresas. Então, como é que é a composição para aquelas empresas que têm conselho, né? Tem múltiplas competências no conselho, não tem? Então, o que acontece? As empresas, elas começaram, em razão da pauta ESG, a responder perguntas como as que seguem, né? Então, na parte do ambiente, qual é o meu impacto no planeta? Como é que eu faço para neutralizá-lo, né? Como é que eu faço para tentar regenerar o que foi destruído, indo além do meu simples impacto, né? Como é que eu contribuo, né, na questão social para o desenvolvimento da sociedade? Então, você paga imposto, por exemplo, uma maneira de contribuir. Mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer para ir além, né, da contribuição econômica, né? Na questão da governança, como é que eu combato a corrupção, combato essas práticas, né, que têm assolado o nosso país e está na raiz de muitos dos nossos problemas.
E como é que a gente faz isso? Como é que as empresas trabalham com isso? É isso que a gente vai explorar um pouco aqui. O que é interessante perceber? Que a pauta ESG, né, ou ESG, ela, obviamente, não é nova, né? A gente sabe que a defesa do meio ambiente, né, a preocupação em você ter uma sociedade mais equilibrada, né, do ponto de vista econômico e acesso a oportunidades, isso não é uma novidade, é uma luta histórica. Né? A gente pode ir tão longe quanto a estruturação das primeiras religiões. Né? Você não vê nenhuma religião falando, olha, vamos queimar o planeta, vamos matar o seu irmão ou sua irmã. Né? Então, pode ser lá dos profetas judeus, dos filósofos indianos, do budismo, todo mundo ali, né, já 800 anos antes de Cristo, já tinham algum tipo de preocupação. Isso foi desenvolvendo ao longo da história. Né? A gente tem alguns marcos importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que também estabelece um referencial importante, e, mais recentemente, uma série de acordos, tratados internacionais específicos também para o meio ambiente. Então, tivemos a Rio 92 aqui no Brasil, Protocolo de Quioto, agora o Acordo de Paris, mais recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que a gente percebe? Essa pauta, essa agenda ESG, ela meio que se confunde com a agenda da humanidade para tentar fazer um planetinha melhor para a gente viver. Né? E isso não vai parar hoje, né? Isso aí vai ser uma coisa eterna. O que mudou hoje? É que a pressão, o que antes era talvez fechado dentro de alguns grupos por valores éticos de defesa do meio ambiente, combate à desigualdade, isso se tornou uma pauta obrigatória. Então, não é mais só desejável porque é certo, né? É também porque é certo, mas porque se tornou urgente. Né? O planeta está na beira de um colapso. E a gente tem indicações disso daí para todos os lados. Né? Então, são pandemias, são situações climáticas extremas, com enchentes, com furacões, derretimento de calotas polares, e por aí vai. Só que, além de ser certo, né, é o que, enfim, talvez é um pouco da nossa missão humana aqui nessa passagem no nosso planeta, além de ser urgente, porque a gente está na beira de colapso e os sinais desse colapso estão cada vez mais evidentes, fica claro também que quem assumiu uma pauta ESG, uma agenda ESG, no longo prazo, tem maior rentabilidade. Então, a pauta ESG ela está mais presente, a gente vai mostrar detalhes de como isso se faz mais presente nos dias de hoje, porque é certo, é uma questão ética, né? Porque é urgente, que a gente está na beira de quebrar o planeta, e talvez com alguns elementos já irreversíveis, mas também porque dá lucro, ela é rentável. É isso que a gente vai tentar mostrar um pouco nessa primeira fase do nosso encontro de situar todo mundo na mesma página sobre o tema ESG. Vamos falar um pouquinho sobre a urgência. O Fórum Econômico Mundial, ele solta todos os anos, né, os principais riscos para aquele período, né, de 12 meses. No relatório desse ano, o risco de probabilidade de acontecer, os 3 primeiros, na visão do Fórum Econômico Mundial, que, né, eu imagino que vários de vocês já ouviram falar, mas para quem não conhece, é um grande encontro de empresas e governos para discutir os destinos do capitalismo mundial. Ele apontou como probabilidade de ser de alto risco no ano de 2021, situações de clima extremo, falha de nós como sociedade em agirmos contra
essas alterações climáticas, a degradação do planeta, né? Ou seja, o clima extremo já é um problema, só que ainda assim a gente não vai fazer o que deve fazer neste ano, né? E ainda vai continuar degradando o ambiente. Seguindo, além de, se for avaliar também por impacto, né? Ou seja, desses problemas que o Fórum Mundial avalia como de maior probabilidade de acontecer, tem aqueles também que teriam maior impacto, né, na sociedade humana. Então, você tem, por impacto, obviamente, a questão da pandemia, né, doença infecto-contagiosa, mas não só a do Covid, né, a gente alerta-se o tempo todo sobre a possibilidade de novas pandemias, né? E aí existe uma questão de nós nos prepararmos, porque elas virão, né? Então, é nos prepararmos para as novas pandemias. Então, isso tem um impacto enorme, é o primeiro impacto, né, na visão do Banco Mundial, não, do Fórum Econômico Mundial. Falha na ação climática, porque a gente está na beira do colapso e isso pode cada vez mais ameaçar a vida no planeta e ameaçar a economia. E a questão de armas de destruição em massa, né? E aí é uma questão política, né? Que em parte tem a ver com o ISD também. O ISD, de alguma maneira, é uma decisão política, né? De como que a gente vai encarar o papel das empresas, o papel dos governos, o papel das pessoas na sociedade atual. Mas ali fica clara a urgência, né, da gente trabalhar, né, na visão dos grandes atores do sistema capitalista que se encontram lá no Fórum Econômico Mundial, a necessidade da gente assumir uma pauta, uma agenda ESG muito claramente. Mas também percebeu-se ao longo do tempo que as empresas que têm uma pauta de sustentabilidade, as empresas que têm uma pauta ESG, elas dão mais lucro. No longo prazo, elas se mostram mais rentáveis. Isso é percebido tanto aqui no Brasil, né? Então, se você pegar o índice lá de empresas sustentáveis da Bolsa de Valores, né, de São Paulo, da B3, aí você tem uma relação de empresas que estão lá, desde 2005 até 2020, a data de fechamento dessa informação é novembro de 2020, você percebe que as empresas desse índice tiveram uma performance melhor do que o Ibovespa, né, de 296% contra 223%. E você tem estudos também internacionais, aí está a referência para vocês, o professor Serafai, de Harvard, né, que é um dos que assina esse estudo, ele mostra claramente aí que as empresas com uma pauta de sustentabilidade ao longo de 10 anos tiveram uma performance melhor, né, do que as empresas com uma baixa preocupação com questões de sustentabilidade. Qual é a hipótese? Por que isso acontece? O que vocês imaginam aí? A questão é que quando você traz para a sua agenda a preocupação com os seus stakeholders, com a comunidade, com as questões ambientais, e aí stakeholders, né, que são esses grupos ou pessoas que têm um interesse válido na operação, são stakeholders externos, né? Então, você tem comunidade do entorno, clientes, fornecedores, e por aí vai. Clientes internos, né? Você tem os seus próprios colaboradores, né? Os stakeholders, os fornecedores, na verdade, podem ser considerados também clientes stakeholders internos, né? Você tem os seus colaboradores, fundamentalmente, como stakeholders internos, você tem o conselho de administração, você tem uma série de grupos e atores ali que fazem parte desse processo. Então, se você tem um bom relacionamento e um diálogo permanente, ativo,
né, e não reativo às demandas desses stakeholders, você fica mais sensível à mudança. Essa é a grande questão. Você, em estando mais sensível à mudança, você consegue mudar o seu barco, a direção do seu barco, para atender melhor e resolver melhor os problemas, mas também para perceber novas oportunidades, né? Se você faz uma boa gestão de stakeholders, com preocupações genuínas, com um diálogo intenso com esses stakeholders, né, você acaba sendo mais sensível às mudanças que ameaçam, né, aos riscos, portanto, que ameaçam a sua operação, mas você também fica mais sensível a perceber oportunidades de novos negócios, de melhoria e de inovação. Então, o ESG acaba sendo também um grande driver de inovação. Continuando, como eu disse ali no início, o que antes era uma demanda de caráter ético, né? Então, você tinha pessoas que valorizavam esses aspectos, né? Hoje se tornou imprescindível, irreversível para quem trabalha em empresas. E a questão é simples assim, né? Ou se assume, as organizações assumem uma agenda ESG, ou elas correm sério risco de ficarem fora do mercado. Os exemplos aparecem por todos os lados, né? Então, você tem matéria aí do valor econômico, né? ESG veio para ficar. Matéria da Exame, né? 7 em cada 10 empresas já avaliam seus funcionários com básica de métricas ESG. Olha que interessante. Não é só resultado financeiro. O valor gerado não é só econômico, né? Tem outras dimensões de valor, que é justamente esse impacto na sociedade, essa capacidade de assumir, né, o compromisso de transformarmos o modo de operar das nossas empresas, dos nossos fornecedores, da nossa comunidade, de modo a preservar o planeta, a valorizar a diversidade, a ter práticas anticorrupção e por aí vai, né? Entrou na métrica de avaliação dos funcionários. O que você está fazendo no seu departamento que tem a ver com ESG? Portal Terra, né, comentário aí do pessoal da XP, né, empresas que não se movimentarem nas questões ESG ficarão para trás. De novo, valor econômico. ESG começa a mexer nos bônus dos executivos, né? É óbvio que numa organização você precisa entregar resultado financeiro. Ela precisa ser rentável, ela precisa dar lucro. A questão que está se colocando hoje, olha, é só isso que precisa entregar? Ou entregar isso a qualquer custo? É isso que está se colocando em questão. E para concluir, né, tem um cara que é bem emblemático nessa conversa, que é o Larry Fink, né? E é o tal do Larry Fink. Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. Né? A BlackRock, ela possui cerca de 8 trilhões, né, em ativos, né, que ela gerencia para investimento. É o maior fundo de investimentos do mundo, né? Então, ela tem no seu portfólio de empresas, né, um número incontável de empresas, em que ela coloca dinheiro como investidor, de maneira pesada, né? Obviamente, para colher os resultados lá na frente, né, desse investimento. Só que desde aos últimos anos, aí, né, 2019, 2018, o Larry Fink sempre foi muito atuante nessa questão.
ele está subindo a régua, né? Então, por exemplo, ele sempre solta uma carta aos CEOs que recebem investimento da BlackRock. Em 2020, ele já afirmou que eles vão votar contra, né, as administrações que não estiverem com a sua estratégia alinhada a práticas de ESG e a reportar, a comunicar como isso está sendo feito, né? Uma lógica importante do ESG não é só fazer, né? Então, você precisa monitorar, você precisa fazer, mas você precisa reportar e tornar isso público, né? Porque isso deixa claro para a sociedade e para os investidores, né, o que está sendo feito, como está sendo feito, qual está sendo o impacto para ele, investidor, avaliar, olha, nesse aqui eu quero pôr dinheiro porque ele assumiu um compromisso dentro da sua estratégia que vai além do financeiro exclusivamente. E, para a surpresa do Larry Fink, na carta de 2021, ele percebeu um aumento de 96%, né, nos mecanismos de investimento que tem isso relativo a 2019, que tem alguma relação com ativos sustentáveis, ou seja, com empresas que têm uma visão estratégica para a questão do ESG. Então, fechando aí essa primeira introdução ao ESG, o que a gente pode afirmar? Bom, primeiro, que é uma conclusão óbvia, né? Sem planeta não tem sociedade, sem sociedade não tem economia, sem economia não há mercado e, portanto, não há rendimento. Então, isso está no coração da urgência, perdão. A segunda questão é que, além da urgência, que todos precisam ser capazes de perceber a urgência, né, o mercado, né, consumidores e empresas, investidores, eles estão valorizando mais fortemente as questões relacionadas a negócios sustentáveis, relacionadas à transparência, relacionadas a processos de governança mais consistentes e com maior até equidade para questões de diversidade, por exemplo, né? E, por último, como a gente viu naquele conjunto de matérias, não é moda. Já foi o tempo de achar que essa pauta é uma pauta de ecologistas, de ativistas, de defensores dos direitos humanos. Não, isso é um movimento irreversível e a pressão vem, inclusive, dos investidores e dos conselhos de administração das empresas, que começam, inclusive, a pensar métricas e como pagar os bônus dos executivos com métricas relacionadas a ESG. Mas vamos agora entrar um pouco mais na questão dos terceiros, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, fechada essa primeira introdução. Em 2020, saiu um relatório da KPMG, uma das grandes consultorias mundiais, em que ela entrevistava os executivos perguntando quais eram os principais fatores de risco na relação com o terceiro, né? Ela perguntava para esses executivos. E aí é um quadro resumo das principais fatores de riscos que esses executivos identificavam nos terceiros. Nós destacamos aí em branco os fatores de risco com terceiros que podem ser minimizados, né, ou tratados de maneira mais adequada com uma boa política, bons processos e uma boa cultura ESG, né? Então, você tem aí, por exemplo, eu vou olhar aqui para o
para a minha segunda tela aqui, porque ficou muito pequeno aí no quadro para mim. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa em risco regulatório e compliance, então, roubo, crime, corrupção, né, isso faz parte do processo de governança. E a governança não é só para dentro da empresa, mas também junto aos seus terceiros. Né? Quantos casos a gente tem, né, de que o terceiro, o fornecedor, incorreu em crimes de diferentes categorias, né? E isso caiu na conta da empresa contratante. Né? Em última instância, né, o que a sociedade vê olha, trabalhava para a empresa que o contratou. Então, ela é responsável, né, sobre o problema. Tem toda uma discussão aí, se é de legal, que não é a minha especialidade, tem se ela tem responsabilidade solidária, se não tem, se isso cai na física, o que separa, o que não separa, cai na jurídica, tem uma série de questões aí, né? Mas isso a gente precisa aí de um advogado para falar caso a caso, né? Mas se você pegar, por exemplo, no risco estratégico, né? Então tem ali alinhamento da estratégia de terceirização. Né? Não adianta a empresa ela ter um excelente controle, uma excelente cultura voltada para a ESG, se os seus terceiros estão cometendo crimes ambientais os mais diversos. Então, os terceiros eles precisam estar alinhados, né, à sua estratégia ESG. Né? E, obviamente, que isso traz uma série de problemas de risco reputacional, né? Quando a gente tem casos de trabalho escravo na indústria têxtil, né, para terceiros, o análogo à escravidão, você tem casos de degradação ambiental de grandes empresas da área do setor de alimentação, você tem casos de racismo, né, com terceiros que atendem diretamente o cliente da contratante. Eles estão por aí, não é difícil encontrar. Né? Então, ESG, se você consegue trabalhar junto aos seus terceiros, você consegue minimizar, obviamente, esses riscos. E mais do que isso, né? Como a lógica do ESG ela passa por reportar as suas ações, né, para convencer os investidores que você é uma empresa séria, com compromissos e propósito, o seu próprio esforço junto aos terceiros, ele pode ser relatado, né, nos seus relatórios ESG, pode ser lá para a Bolsa, pode ser para investidores pontuais, né? Porque faz parte do seu compromisso também trabalhar e levar essa cultura, levar esses processos, essas questões éticas aí para os seus terceiros. Então, eu não vou passar por todos aqui, depois vocês têm lá, vocês vão receber a apresentação e vocês conseguem ver com maior detalhe esse quadro. E o que é aí, para já encerrando a minha primeira participação e em seguida passar a bola para o Bruno de novo, o que é interessante perceber? Dependendo do seu setor, o impacto dos terceiros, da cadeia de suprimento, do supply chain, ele é maior ou menor. Né? Então, um estudo feito pelo pessoal do Principles of Responsible Investment, que é uma iniciativa da ONU, que justamente busca orientar e oferecer alguns princípios para o investimento responsável,
Eles fizeram um estudo e, a depender do setor, e aí vocês verifiquem depois aí, quando vocês tiverem acesso ao material, em qual setor vocês estão, dependendo do setor, o impacto da carteira, da cadeia de terceiros, de suprimentos e fornecedores, pode chegar a 98%. Né? Ela diminui onde ela é menor. Ela é menor, talvez lá no pessoal de utilities. Né? O que é utilities? Energia, saneamento, ou seja, são operações que ela possui uma maior controle, né, da operação como um todo. Né? Ela não depende tanto de terceiros para isso acontecer. Mas conforme você vai subindo, por exemplo, a telecom, né, você trabalha com um grande número de terceiros, esse problema ele aumenta e o risco ligado a terceiros e práticas ESG também aumenta. Então, feita essa primeira introdução ao tema, eu volto, então, a palavra para o Bruno, que vai contar um pouco como é que a gente está tocando aí esse projeto de como apoiar os terceiros e também fazer a gestão dos terceiros em relação à pauta ESG. Valeu, Fábio. Obrigado aí não chamo nem de introdução, na verdade já foi uma boa aula em relação ao tema, e era essa nossa ideia mesmo. E agora você já começou a direcionar para o foco na terceirização, e eu vou direcionar ainda mais. A minha ideia aqui vai sinalizar como, na prática, a gente precisa envolver os fornecedores nessa jornada ESG. E isso faz todo sentido. Não adianta as empresas aqui terem a melhor prática possível, ser referência em ESG, quando os fornecedores não são. Então, se os fornecedores de vocês não estiverem bem alinhados a essa questão, a esse tema, o que vem sendo construído por vocês pode ser jogado por água abaixo. Então, a gente vê exemplos bem claros na mídia, recentemente, Vigilante, questão têxtil, várias áreas que a empresa é uma empresa legal, é uma empresa séria, é uma empresa que atua com boas práticas, mas não teve ali uma gestão mais controlada quanto aos fornecedores. E aí, aquele problema, aquela besteira que o fornecedor fez, termina recaindo 100% em cima da contratante, tá? E aí eu venho com esse termo aqui, a gestão ESG com os terceiros, tá? Em parceria com os terceiros. Vocês precisam vestir esse chapéu do querer desenvolver, do querer turbinar isso, do querer incentivar os fornecedores em relação a esse tema, certo? Então, isso é muito importante. Não é algo que os fornecedores vão ter que fazer e te vira. Vai ser difícil desse jeito. É algo que as contratantes vão precisar cada vez mais estimular os seus fornecedores para que eles possam ter essa mentalidade e ter as boas práticas em relação a ESG. E aí, como que a gente começa agora a estruturar esse processo? Como que a gente começa a colocar já em prática e vocês podem começar a direcionar na realidade de vocês, tá? Eu vou dividir aqui essa avaliação ESG, principalmente em 4 macro processos, tá? E depois eu vou quebrar ele um pouco mais, para que vocês comecem a entender como que vocês conseguem atuar na prática. O primeiro é em relação ao objetivo. Qual é o objetivo de vocês em relação a essa análise, em relação a essa verificação? Se lembra quando eu falei lá no início que a gente tem aqui participantes da área de indústria, participantes da área de energia elétrica, participantes da área de varejo, participantes da área de telecomunicações. São áreas completamente diferentes e cada um pode ter um foco diferente em relação a ESG. Tem algumas, por exemplo, se a gente vai para a indústria de papel e celulose, poxa, ali o impacto é direto no meio ambiente, no planeta, desmatamento. Então, ali tem uma responsabilidade e uma preocupação gigante. Quando a gente vai para outros, não tem um impacto tão grande assim, certo? Então, por isso que vale muito a pena a gente
entender primeiro qual é o objetivo, qual vai ser a métrica daquela avaliação. Em seguida, a gente vem com a materialidade, com o medir. Como que vai ser medido, e na prática, essa avaliação dos fornecedores? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Com a materialidade, a gente vai começar a se situar de qual a situação, qual o cenário dos fornecedores de vocês. Então, aqui já entra a segunda etapa. Na terceira etapa, a gente vem com a comunicação, com a disseminação de propósito. Então, uma vez que vocês definiram qual é o caminho que vocês querem, a gente já mediu com os fornecedores como eles estão, a gente vai definir agora a questão de propósito. Como que vai ser a comunicação, como que vai ser esse incentivo, essa caminhada junto aos fornecedores, tá? Então, de novo, o fornecedor sozinho não anda, vocês sozinhos também, vocês podem andar bem, mas não vai ser 100% se o fornecedor não tiver nessa parceria. Então, é um caminho ali em conjunto, realmente. E, por último, vem a performance. É sempre estimular os fornecedores a melhorar a sua situação, melhorar o status daquele cenário. Então, se tem algum fornecedor que está atingindo ali 30% daquela avaliação que foi desejada, como que vocês conseguem incentivar os fornecedores a atingirem 60%, depois 80%, até chegar no 100%? Então, essa performance tem esse objetivo. E agora, colocando um pouco mais ainda na prática, a gente consegue ver aqui as avaliações. E a gente dividiu em 8 etapas, tá? Que a gente vai aprofundar e detalhar um pouco mais. A primeira delas é definir esse propósito para a cadeia de suprimentos. Então, qual vai ser o foco de vocês em relação ao meio ambiente, ao social e à governança? E eu vou trazer algumas ideias de vocês até em relação a temas, tá? Definir o propósito, mapeamento de fornecedores estratégicos. Quais fornecedores que serão avaliados? Eu vou avaliar minha cadeia toda de fornecedores? Não, de jeito nenhum, tá, gente? Vocês precisam entender quais são aqueles fornecedores que, de fato, podem ter um impacto para vocês em relação a esse tema. Até mesmo porque a gente não quer aqui, por exemplo, comprei material de escritório. Esse fornecedor vai ter um risco em relação a esse tema? Certamente não. Contratei um chaveiro para trocar a fechadura. Ele vai ter impacto? Certamente não, tá? Então, vocês precisam mapear quais fornecedores são mais estratégicos e que, de fato, faz sentido direcionar o controle ESG. E eu vou dar algumas dicas mais na frente também em relação a isso. Delimitação de temas, evidências documentais e métricas. Então, quais são os documentos, quais são as métricas que vão ser solicitadas aos fornecedores, tá? Sempre, gente, vamos ter essa visão de evidências, tá? Não adianta o fornecedor dizer que faz ou dizer que tem, certo? Dizer que faz ou dizer que tem, qualquer empresa pode fazer isso, certo? É importante ter a ideia das evidências, as comprovações para que a gente possa, de fato, avaliar se aquele fornecedor cumpre com o que deveria. Aí a gente vem agora com o item 4, elaboração de questionário individualizado. Então, é para que a gente possa sinalizar, não sinalizar, mas começar a receber informações dos fornecedores. Então, esse questionário vai ser enviado para cada fornecedor para que ele possa sinalizar com as suas informações. Junto com o questionário, vem toda a questão de documentos para as evidências, certo? Então, da mesma forma que a gente hoje tem um controle, por exemplo, trabalhista, e é cobrado uma folha de pagamento, é cobrado um recolhimento INSS, um recolhimento FGTS, vão ter outras informações e documentos com foco ESG que precisam ser controlados. O processo de análise com base em critérios de ESG é a própria análise, realmente, uma vez que o fornecedor entregou a documentação e as informações, tudo aquilo ali vai passar por um processo de análise para verificar se atende ou não atende aos requisitos. O item 7 vai ser o tratamento das métricas, é começar já a desenvolver os fornecedores. E, por último, o 8 vai ser a apresentação de relatório de recomendação e métricas. Vai ser uma visão já resumida ali, uma visão de status daquele fornecedor, certo? Então, gente, quando vocês quiserem pensar em medir os fornecedores, avaliar os fornecedores,
em relação a ESG, a gente acredita muito nesses 8 passos aqui. Desde medir o propósito até ter o resultado final, ter o status do fornecedor, é importante se tenha esse acompanhamento, essas etapas aqui. E aí a gente vem com 2 temas aqui, né? Incentivar práticas ESG versus controlar práticas ESG. Vocês, gente, vocês têm um papel aqui de atuar nos 2, tá? Não basta só incentivar, tem que controlar também para verificar se o fornecedor está, de fato, atuando. E aí eu tirei o X e coloquei o I. É incentivar e controlar práticas ESG. Vocês têm um papel muito forte de disseminar boas práticas, disseminar ações em relação ao tema. Mas vocês também têm um papel aí de controlar, de verificar se, de fato, aqueles fornecedores vêm atingindo ou não as boas práticas, certo? Então, nós acreditamos muito que essas 2 ações precisam andar em conjunto. E é papel da contratante atuar dessa forma. E aí eu volto para aquele tema que eu tinha mencionado anteriormente. Eu preciso monitorar todos os fornecedores? Não, tá? Não precisa, a gente já tratou sobre isso. Quais fornecedores, de fato, a gente precisa monitorar? Primeiro, fornecedores estratégicos. Aqueles fornecedores que vocês entendem que tem um impacto muito grande na cadeia de vocês, certo? Então, fornecedores estratégicos precisam entrar. Fornecedores que atuam com matéria-prima direta. Voltando no exemplo que eu citei há pouco, de indústria de papel e celulose, algum fornecedor, se ele te fornecer madeira, você precisa acompanhar esse fornecedor. Da onde está vindo aquela madeira? É algo legal ou é algo ilegal? Tem uma política de reflorestamento ou não tem uma política? Então, fornecedores que atuarem com matéria-prima direta da operação de vocês precisam sim entrar em prática ESG. Utilizam recursos naturais, tá? Se utiliza de vários recursos aí, é importante também vocês acompanharem, porque se tiver algum impacto na natureza, é um risco muito grande envolvido, tá? E o planeta agradece. Carregam a marca da contratante, então fornecedores que estão por aí com logo de vocês no caminhão, logo de vocês no uniforme, logo de vocês, enfim, diversas formas. Então, se carregar a marca de vocês, é importante acompanhar esse fornecedor. E, por último, que prestem serviço diretamente no atendimento ao cliente. A gente vê aí, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, tá? A Comgás aqui em São Paulo. Muitas vezes, quem vem até a casa da gente não é um funcionário Comgás, é um funcionário terceirizado. Beleza. Mas só que eles estão lá representando muito fortemente a Comgás. Então, eles têm um impacto muito grande em qualquer ocorrência negativa em relação a esse tema, tá bom? Então, esses são os fornecedores que nós sugerimos que precisam ser monitorados. E aí, vem uma pergunta, será que quanto mais documentos controlar, melhor? O que vocês acham aí? O ESG é bem amplo, então vamos controlar muito, que a gente vai ter uma gestão mais ativa, uma gestão mais completa. Será que isso realmente é o melhor caminho? Não, tá? Não é. Pensem o seguinte, quanto mais vocês controlam e exigem dos fornecedores, certamente maior vai ser o custo, certo? Então, isso é importante que fique no radar de vocês. Por isso que é importante, quando vocês forem definir a métrica, pensem assim, num cenário perfeito e num cenário realista, um cenário ideal, certo? O perfeito é aquilo de querer controlar bastante coisa. Só que se vocês colocarem em prática isso pode gerar um acréscimo de custo ao fornecedor alto. Será que a operação de vocês sustenta isso? Certo? Tem que colocar na balança. Não faz sentido também não cobrar nada, de forma alguma. Porque aí é entrar contra toda a maré e realmente afundar depois na praia, tá? Então, de fato, o ideal é ver ali quais são aqueles indicadores que valem a pena começar uma jornada ESG e, em cima daqueles indicadores, aí colocar em prática e incentivar os fornecedores. Nada impede também de trabalhar com a ideia de subir a régua.
Eu posso começar com 5 indicadores e eu faço o monitoramento deles no primeiro ano. No segundo ano, eu já coloco mais outros 5 indicadores e a gente faz aquele monitoramento agora de 10. No terceiro ano, eu incluo mais 10 indicadores e eu faço o acompanhamento de 20 e por aí vai. Nada impede que você faça uma gestão nesse sentido também, que eu acho algo muito saudável. Só para ficar no radar de vocês sobre quais métricas avaliar, nós criamos, Benhoff GKS, nós criamos as métricas core e as métricas expandidas, tá? Mas nós também nos baseamos, em alguns momentos, no Fórum Econômico Mundial 2020, em que ele já trouxe 21 métricas que são importantes que sejam acompanhadas, certo? Só que nossa ideia não é trazer algo standard, algo já padronizado, entendeu? Nossa ideia é entender a situação de cada cliente e direcionar da melhor forma para aquilo que realmente faça sentido. E aí, nós, quando começamos a juntar todas as possíveis métricas, nós percebemos que era mais interessante separar em duas. As métricas core, que são aquelas métricas mais estratégicas, mais críticas, mais importantes de alinharmos, e as métricas expandidas, são aquelas métricas que têm uma relevância, mas nós não acreditamos que ela vai ser usada no primeiro momento, ou então com a maioria dos clientes, com a maioria dos segmentos, certo? E a gente vai focar um pouquinho primeiro nessas métricas core. Dividimos pelos 3 blocos, o meio ambiente, social e a governança, tá? E aqui vocês conseguem acompanhar quais são as métricas cores que nós definimos para cada bloco. Então, na questão de environmental, de meio ambiente, a gente considerou emissões de gases de efeito estufa, uso da terra e sensibilidade ecológica, consumo e retirada de água em áreas com escassez e impacto no descarte de resíduos. Esses 4 itens, nós entendemos que são os mais críticos em relação ao tópico do meio ambiente. Daqui a pouco eu vou mostrar as expandidas para vocês e vocês vão ver que outros podem fazer sentido para vocês. Não tem problema, tá? A gente só acredita aqui que essas vão ser as mais utilizadas. Na questão social, número absoluto e proporção de colaboradores PJ versus CLT, contribuição econômica, contribuição de investimentos financeiros, total de despesas com pesquisa e desenvolvimento, investimento social total e total de impostos. Então, a gente entende que esses 6 aqui são os mais importantes, os mais utilizados quando a gente fala do bloco social. E, por último, a questão de governança, definição de propósito, qualidade da composição e de governança, questões materiais que afetam partes interessadas, ética, anticorrupção e mecanismo de denúncia, integração de riscos e oportunidades dos negócios, equidade, diversidade e inclusão e valorização de pessoas. São 7 que a gente entende que são mais críticos. Dentro de cada um, na prática, aí a gente precisa expandir mais. Esses aqui são só os tópicos que nós podemos medir dos fornecedores. E aí eu vou pegar, daqui a pouco, um exemplo de cada bloco, um de meio ambiente, um de social, um de governança, para vocês possam já destrinchar na prática. Vocês possam entender como medir, o que medir e qual a referência. Tá bom? Então, a gente vai trazer um pouco mais de prática para vocês. Aqui a gente tem as métricas expandidas, como eu mencionei. Então, são outras métricas que também têm uma relevância, tá? Que também podem ser utilizadas, mas nós acreditamos que não vai ser com frequência ou não vai ser no primeiro momento. Elas podem ser utilizadas no segundo momento, naquela ideia de ganhar maturidade no projeto, tá bom? Nós vamos compartilhar a apresentação com vocês e aí vocês podem depois até fazer uma avaliação em cima de todas essas métricas daqui. E a gente agora vai abrir aqui um exemplo. Começar pelo meio ambiente. Eu selecionei uma métrica específica e a gente sempre vai trabalhar em cima desses 4 quesitos aqui. Qual a pergunta norteadora que precisa ser enviada ao fornecedor? Qual vai ser a pergunta que vai dar para o fornecedor uma visibilidade de o que ele precisa responder ali? Justificativa, por que questionar dessa forma, por que avaliar essa métrica, tá? É importante que fique claro. Opa, passou tudo de uma vez aqui. Me ajuda aqui, Arthur.
Volta lá, por favor. Boa. Tá voltando já. Aí, pronto. O que divulgar, tá? Então, como que o fornecedor vai ter que comprovar isso e qual é a evidência, certo? Então, sempre que a gente falar de qualquer métrica, a gente vai trabalhar sempre em cima desses 4 fatores, que aí, de fato, a gente vai conseguir trazer mais praticidade a essa métrica. E aí, o primeiro exemplo, na questão de meio ambiente, a gente selecionou a questão de impacto do descarte de resíduos, certo? É uma métrica bem relevante. A gente já viu várias empresas terem problemas em relação a descarte de resíduos, tá? E a gente filtrou ela aqui para dar como um exemplo para vocês. Qual seria a pergunta norteadora? Qual é o volume e a forma de destinação final dos resíduos sólidos na cadeia de valor, incluindo plástico e outros? Então, essa é uma pergunta que precisa ser direcionada aos fornecedores. Qual a justificativa? Aí vou pular essa parte, que é só mais exemplificando. O que divulgar? O que, é que o fornecedor precisa comprovar? A quantidade e a forma de destinação final de resíduos sólidos. Então, ele precisa divulgar essa informação. E a evidência, documento autodeclaratório com as próprias evidências em relação à quantidade e à forma de destinação final dos resíduos. Então, aqui é onde a gente vai ter a forma de medir e de acompanhar esse bloco, essa informação do fornecedor. A gente vai agora para o próximo, a questão social, tá? A gente buscou a métrica de investimento social total. É uma métrica muito importante. As empresas não precisam e não devem se preocupar apenas com o lucro, mas sim também com o impacto e o papel delas em relação à sociedade em que atua. Então, qual seria a pergunta norteadora? Quais os valores investidos pela empresa relacionados a programas de apoio ao desenvolvimento social? Então, quanto ela investe em desenvolvimento social? O que divulgar? O valor total de investimentos realizados em projetos sociais e a caracterização dos benefícios desses projetos. E aí, como evidência, tem um relatório econômico-financeiro. Então, um relatório evidenciando que, de fato, está compartilhando com aqueles valores para aquele investimento social. Certo? Então, esse aqui é o bloco social. E o terceiro bloco de governança, nós selecionamos a métrica de ética, anticorrupção e mecanismos de denúncia, que é uma métrica super relevante, tá? Hoje em dia, toda empresa precisa ter um código de ética, código de conduta, código de anticorrupção, tudo isso, tá? Canais de denúncia. Então, isso é importante. A pergunta norteadora seria: a empresa possui políticas, código de ética ou conduta que orientem comportamento anticorrupção? Então, aqui a gente vai conseguir já receber informações do fornecedor. E o que divulgar? Política de éticas de combate à anticorrupção e um canal de denúncia anônima e apuração. E aí, como evidência, um documento que, de fato, comprove que existem essas políticas, a própria política e o canal de denúncia, certo? Então, gente, aqui é que a gente vai começar a ter essa visão, a ter essa forma de medir esse status, essa situação, esse cenário de cada fornecedor, tá bom? E aí vai ter muito mais informação envolvidas naquelas métricas core e nas métricas expandidas. Agora eu queria chamar de volta aqui o Fábio, para ele assumir essa terceira parte agora da nossa apresentação, de como colocar de fato em prática essa jornada, tanto como começar essa jornada de ESG junto aos fornecedores, como também, se você já começou, como potencializar essa jornada. Fábio, fique à vontade aí, eu volto daqui a pouco. Obrigado, Bruno. Então, vamos voltar aqui e contar um pouquinho dessa jornada, né? A boa notícia, eu acho que, da jornada ESG é que, de alguma maneira, a grande maioria das empresas já tem alguma coisa acontecendo.
né? Já tem fazendo alguma coisa. Então, já tem alguma preocupação com economia de água, né? Já tem alguma preocupação com reciclar, eventualmente, alguns materiais, né? E, em última instância, né, ela contribui para a sociedade, mas não reporta isso de maneira adequada. Então, por exemplo, lá no Fórum Econômico Mundial, eles, num dos eixos, eles querem medir quanto que a empresa gera de valor para a comunidade, para a sociedade, por meio, por exemplo, de empregos gerados, de impostos pagos. Isso são dimensões, né, da maneira como a empresa se posiciona. Então, pensa uma grande contratante, né, uma empresa que tem uma cadeia de supply chain muito grande, imagina ela poder informar, né, a quantidade de impostos que ela paga, e é um retorno para a sociedade isso, porque vai ser usado pelo poder público enfim, para suas ações sociais, de infraestrutura, o que for, mas também da sua cadeia, né? Então, o pequeno produtor ele está gerando valor econômico para a sociedade também. Então, alguma coisa já está acontecendo, só que muitas vezes a gente não encara como uma questão ESG, né? Ou não sistematiza, ou ainda não traz para a estratégia, né, da empresa e do fornecedor as questões ESG. Então, vamos explorar um pouquinho essa conversa agora. E aí, vamos lá. Eu ia pedir para inverter aqui, eu estava com a minha tela maior que o meu slide. Vamos lá. Então, como é que a gente começa uma jornada ESG? E aí, de novo, essa expressão jornada ela é muito importante, né? Como o Bruno disse, talvez nós tenhamos alguns indicadores que eles são mais sensíveis e mais urgentes de serem medidos e de serem tratados. Mas a ideia é que isso vai evoluindo, né, ao longo do tempo, então que a gente possa incluir outros elementos também igualmente importantes, mas talvez não tão emergentes, né, ou emergenciais, perdão, ali no início. E por que é uma jornada? Porque provavelmente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, outros indicadores serão cobrados, outros indicadores serão relevantes. Se um determinado indicador, por exemplo, foi mitigado, né, o risco daquele foi mitigado, ele perde importância e, eventualmente, o outro vai emergir. Então, não dá para falar que o ESG é um projeto, com início, meio e fim. Ele é uma jornada com vários projetos ao longo dessa jornada. Então, a primeira fase que a gente tem aí é de entender até que ponto o terceiro, o fornecedor, ele já aderiu, né, a pauta ESG, né? Muitas vezes ele não aderiu, né, simplesmente porque ele não quer ou porque é contra a pauta ESG. Muitas vezes a resistência vem por falta de conhecimento. Olha, o que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer para me engajar nessa jornada? Às vezes, a maneira como a própria empresa contratante comunica essa necessidade, né? Tudo isso passa por esse momento de sensibilização. Resistência, isso serve na organização, para uma gestão de mudança dentro da organização, mas também para uma gestão com os terceiros, ela nem sempre vem por má vontade. Não raramente ela acontece por falta de conhecimento do o que mudar e como mudar, né? E ter o apoio necessário para essa mudança. Numa
segunda etapa, em que as pessoas, os terceiros, já foram sensibilizados, né, para a pauta ESG, você tem outros que estão no nível que eles já praticam alguma coisa, que, como eu disse, é o caso da maioria, né? Mas isso não está sistematizado, é meio que uma ação de imitação de boas práticas que foram mapeadas no mercado, né? Então, isso é muito pontual, ele não está alinhado à estratégia do terceiro, ele não está alinhado à estratégia da empresa contratante. Nessa jornada, né, aí o ideal é justamente quando isso passa a ser incorporado à estratégia tanto do terceiro quanto da organização, e que elas estejam alinhadas, né, como a gente viu lá na pesquisa sobre os riscos da KPMG, que é feita com executivos, né? Esse alinhamento é muito importante, né? E isso passa, portanto, a integrar o planejamento, tanto do fornecedor quanto da própria empresa. Então, você sai de um momento de sensibilização, em que você busca a adesão dos terceiros, né? Você percebe que já começa e colabora na estruturação de algumas questões pontuais, né? Para aí chegar num nível de compreensão que, olha, isso, estando integrado à sua estratégia, você vai ser valorizado como um meu fornecedor, né? E perante outros contratantes também. Acaba tendo um impacto de posicionamento e marketing, né? Para o fornecedor. Então, se você é fornecedor de um grande contratante, assumir uma pauta ESG importante, você mostrar esse alinhamento com ele é fundamental. E uma vez que isso passa, essa incorporação à estratégia, né, aí você tem um processo, como eu disse, contínuo de evolução, né? Então, você já está contribuindo de maneira sistematizada para a pauta, a agenda ESG, e sensível também às mudanças que vão exigir a revisão dessas suas estratégias e da sua agenda ESG. Como eu disse, isso meio que se confunde, né, com a jornada da humanidade, né? Então, essa questão de proteger o ambiente, de uma sociedade mais equânime, isso vai se transformando e isso vai evoluindo ao longo do tempo as necessidades, né? Então, dá um exemplo tanto prosaico, né, mas fundamental. Por exemplo, a internet não era um direito. Não estou falando que isso vai entrar na pauta ESG, mas é para dar um exemplo de como as demandas e as lutas por direitos elas evoluem ao longo do tempo. Hoje tem países como a Finlândia que a internet é um direito, assim como direito a saneamento básico, né? Então, as necessidades humanas elas acabam evoluindo conforme mudam os paradigmas econômicos, conforme mudam os paradigmas tecnológicos e de comunicação. Mas aí, seguindo adiante, como é que traz isso para o dia a dia mesmo, né? Como é que eu começo lá esse caminho? Você precisa estruturar processos, mas você também precisa preparar as pessoas, né? Eventualmente, você vai ter um grande processo de neutralização de carbono, né? Junto aos seus terceiros. Mas se as pessoas não compreenderem a necessidade daquilo, não aderirem àquela necessidade, né, pode estar lindo, né, o processo que você definiu, o fluxograma desse processo, mas se as pessoas não se engajam com ele, não adianta. Então, você precisa trabalhar as pessoas do ponto de vista de sensibilização, elas precisam entender a necessidade daquilo e tomar consciência
de que elas precisam fazer aquilo, né? E idealmente por um propósito, né? E não por pressão. Obviamente tem já pressão, né? Mas isso vai funcionar melhor se as pessoas entenderem o propósito daquilo tudo. Para começar a adquirir conhecimento, ou seja, como é que teoricamente, como é que isso funciona, para depois adquirir a habilidade para usar esse processo, né? Ou seja, então tem uma caminhada de sensibilização. Tem essa questão aqui. Às vezes ela percebeu que tem essa questão, mas não tomou conhecimento ou não tomou consciência da necessidade e urgência da mudança. Às vezes ela tomou a consciência da necessidade da urgência da mudança, mas ela não tem conhecimento mesmo para começar a mudança. Às vezes ela já tem esse conhecimento, mas não tem oportunidade de aplicar esse conhecimento, de usar de desenvolver essa habilidade. Então, a questão do ESG, ela vem junto com a capacidade que nós teremos de construir junto aos terceiros, tanto processos bem estruturados, bem sistematizados, mas também de capacitar as pessoas. E aí não é só um treinamento, né? Tem o treinamento que é 10% ali da gestão de mudança, mas 70% da gestão de mudança vem da possibilidade das pessoas aplicarem aquele conhecimento. Então, você precisa dar condições a elas a fazer isso. E vem junto com um plano de comunicação interno ou junto aos fornecedores, de reforço permanente dessas necessidades, né? A importância da liderança da contratante estar visível na comunicação com os fornecedores sobre a importância estratégica, né, da pauta ESG. E assim, sim, você começa uma jornada ESG estruturante, não apenas pontual, né, ou como se fosse um voo de galinha. Agora, vamos pegar ainda mais para a parte tática mesmo dessa caminhada, e isso é o que nós, da GKS, apoiamos, né? E colaboramos na estruturação. Então, a primeira, eu acho que, por onde começar, né? Eu acho que aquela meta do simples que gera maior impacto é o ideal. A gente precisa começar por algum lugar. A gente não vai conseguir tratar todos os temas de uma maneira geral. Então, tente identificar o que é simples, né? E o que gera mais impacto. Isso tem a ver com riscos, mapeamento de riscos e oportunidades para a sua empresa enquanto contratante e para vocês como terceiros também de grandes contratantes. Então, existe aí uma questão de diagnosticar riscos e oportunidades e entender o que mais traria maior impacto e mais simples no curto prazo. Porque isso vai trazendo aquela sensação de pequenas vitórias, muito mais rapidamente, isso ajuda a alavancar a gestão de mudança. Fundamental, comunicar a visão estratégica para ESG. Mapeou oportunidades e riscos, a empresa precisa estar sabendo, os fornecedores precisam estar sabendo, e para isso você precisa uma liderança que comunique, que esteja ativa e dando testemunho, por meio de suas ações, de que, de fato, aquilo é para valer. E a gente está cansado de ver nas organizações mudanças que tem ali aquele momento de empolgação no início e depois cai num descrédito ou numa desmotivação muito grande, né? Isso passa, em parte, pela capacidade de, permanentemente, a liderança
comunicar a importância, a visão estratégica e dar testemunho por meio de ações de como ela está engajada com aquilo. Uma outra questão fundamental aí, jornada ESG, ela é fundamentalmente uma jornada multidisciplinar, né? Pode até aparecer consultores aí que que entendem de todas as dimensões do ESG. O que a gente vê na prática é que tem pessoas muito especializadas na área ambiental, muito especializadas na área social, muito especializadas na área de governança. Então, por exemplo, qual o impacto das questões fiscais no ESG? Então, isso é um trabalho em equipe, é um trabalho colaborativo. É óbvio que alguém, para liderar uma visão ESG, ela precisa ter essa visão holística, mas dificilmente ela vai ser aquela super especialista em todos os temas. Tá? Então, comunicar a visão estratégica internamente, comunicar a visão estratégica para os fornecedores, vocês precisam de ter um dono da jornada, de alguém que vai lá com aquela bandeirinha lá na frente mostrando os caminhos. E isso é um comitê multidisciplinar. Obviamente, você pode ter ali um líder de referência, né? Mas se ele não estiver apoiado por um time multidisciplinar, se não quiser trabalhar com comitê, isso não vai para frente. Uma outra questão importante é capacitar esse time, né? Porque esse caminho novo da jornada ESG, que historicamente é muito antigo, mas que hoje ele está envolvido com outras dimensões da gestão das organizações, será que todo mundo que está ali está capacitado no tema ESG? Consegue entender isso de maneira holística, né? De maneira integrada? Entende como é que é o processo de gestão de mudança? Né? Como é que você planeja o quê, o como é que você faz a gestão da resistência? Né? Como é que você acompanha a evolução e monitora a mudança, inclusive do comportamento das pessoas? Né? Ela tem as ferramentas adequadas, né, para a gestão desse projeto. Esse é um projeto muito incerto, né? Não é como construir uma cadeira que você sabe, olha, primeiro eu preciso juntar a peça A com a peça B para depois apertar o parafuso, que é, portanto, um projeto muito previsível. Não, é um projeto urgente, que a gente que a gente precisa estar sensível e acolher mudanças ao longo da jornada. Até porque, como eu disse, no longo prazo, no médio e longo prazo, essa jornada muda. Então, é o tipo de projeto, para quem é da área de gestão de projeto, que é muito interessante para trabalhar com os tais dos frameworks ágeis, né? Justamente porque elas têm essa característica, esses frameworks têm essa característica de trabalhar com projetos em que o grau de certeza é menor, né? Em que você vai precisar de uma interação muito grande, de processos de comunicação muito intensos ao longo de todo o projeto. Seguindo, você comunicou a visão estratégica, você tem o time que vai liderar isso preparado, né? Você, então, passa a esse trabalho que o Bruno chamou a atenção, né, de começar a entender, né, quem são os fornecedores estratégicos e como definir os critérios. Aí, uma coisa importante é o seguinte: talvez um fornecedor não seja estratégico, mas não significa que ele não possa entrar na jornada ESG. Então, por exemplo, um projeto social. Será que qualquer fornecedor poderia entrar num projeto social capitaneado pela empresa? Né? Às vezes ele não tem o projeto daquele fornecedor, mas será que ele pode contribuir num projeto em que você tem vários fornecedores articulados pela empresa,
que contribuem no mesmo caminho, e aí esse fornecedor pode relatar, pode colocar no seu marketing que participa desse projeto, né? A empresa contratante pode relatar no seu relatório de SD que ela tem um projeto social com os fornecedores, né? Então, mesmo que não seja crítico, né, de alto risco, todos devem ser envolvidos, né? Isso é uma questão para todos serem envolvidos, e a empresa ela pode ser uma facilitadora desse processo. Bom, uma outra dica que a gente dá, como eu disse lá atrás, mapear o que já está em andamento. Uma vez que a gente entendeu as diferentes dimensões do ESG, vocês vão perceber que tem muita coisa que a gente faz. Tem coisa que a gente faz e não conta, tem coisa que a gente faz e as informações não estão sistematizadas. E isso já ajuda a mostrar, olha, a gente não está partindo do zero, né? Uma vez que a gente já substituiu um processo em papel por um processo digitalizado, é uma ação que conta numa jornada de sustentabilidade, né? Então, entender que a gente não começa do zero, mas a partir da memória da empresa, ou da memória da organização, né, das ações do terceiro. Isso é importante. Não simplesmente achar, olha, está tudo errado. Não está tudo errado, né? A gente tem questões já importantes acontecendo e é preciso que isso seja valorizado. Um pouco mais, aí já caminhando para o final, como eu disse, a todo momento indicar riscos e oportunidades. Tá? Isso é fundamental, porque ao longo do processo, você vai perceber outros riscos que não está mapeado, né? E também oportunidades de coisas que você não tinha pensado lá no início. Você fez um primeiro mapeamento lá atrás para começar, mas ao longo da trajetória você precisa estar muito atento a tudo isso. E para encerrar, você tem, então, a partir de todo esse mapeamento, de toda essa preparação, você vai construir aí o seu plano de ação a partir de definições estratégicas, e como é uma jornada, monitorar o tempo todo e reportar o tempo todo. Caminhando para o final, para a gente poder abrir aí para as perguntas, como é que eu posso acelerar esse processo todo? Parcerias, né? Você pode ser buscar parceiros em projetos sociais, buscar parceiros para capacitar o seu público, buscar parceiros para sensibilizar, promover, buscar parceiros para facilitar, né, a estruturação junto aos terceiros e com os terceiros dessas iniciativas, né? Nesse mundo, é muito comum, às vezes, a gente querer caçar as bruxas. Isso aqui não está fazendo, vamos arrebentar com ele. O que a gente vê, especialmente no início, né, é que vale muito buscar proteger as fadas e dar visibilidade para elas. Tem algum terceiro, valoriza ele, né? Mostra para os outros terceiros que ele está sendo valorizado, né, por essa ação. Mesma coisa com os frameworks ágeis, como eu já indiquei. Eles são mais adequados, né, à gestão desses tipos de projetos. E focar sempre na possibilidade, considerando a cultura e os clientes. É difícil falar com alguém que trata da terra, né, que tem um impacto ambiental, e falar com alguém que é um fornecedor de TI. São coisas diferentes, são exigências diferentes, são culturas diferentes. Então, essas são algumas das dicas que a gente tem aí para hoje. Vamos passar, então, para o Bruno de novo, que aí ele coordena agora a sessão de perguntas. Valeu, Fábio. Obrigado. A gente tem algumas perguntas já aqui.
E vocês, pessoal, podem continuar pensando em algumas outras perguntas aí, tá? Para que a gente possa responder. Eu vou só concluir aqui a apresentação, já chamando vocês primeiro para o nosso próximo encontro, tá? Vai ser dia 4 de maio, já tem data. Já tem tema também, vão ser 2 temas super interessantes, que eu acho que vale muito a pena vocês participarem. Que o primeiro é o seguinte: qual a percepção de um fornecedor quanto ao projeto de gestão de terceiros? Então, eu vou convidar aqui mais um colega para participar com a gente. Vai ser a Servir, uma Servir Terceirização, é um fornecedor que está em alguns clientes nossos, tem um case muito bacana com a Três Corações, e tem um depoimento que é importante vocês ouvirem para entender qual é a visão de um fornecedor em relação ao projeto de gestão de terceiros. Quais foram as dificuldades, como que eles ganharam força, como que eles conseguiram ter bons resultados e tudo isso, tá? Então, esse vai ser o primeiro tema. E o segundo tema vai ser como implantar uma área de gestão de terceiros. É um tema que nós trouxemos no webinar do ano passado, tá? E muita gente não estava participando naquela época. Eu vou apresentar também. E mesmo que você já tenha implantado uma área, com certeza vai ser interessante para você também, tá? Porque a gente vai trabalhar muito forte na ideia de como potencializar a área. Se tem alguma coisa da implantação que você não fez tão bem, você pode voltar atrás e rever isso, tá bom? Então, já coloca na agenda aí, dia 4 de maio, às 10 horas, a gente tem esse encontro marcado, tá? Um ponto muito importante, tá? Sua opinião é fundamental para a gente. Primeiro, eu queria, durante toda a nossa apresentação, vocês viram que tinha um QR Code ali no canto do slide, tá? Como nós divulgamos no webinar do mês passado, todos os nossos webinars desse ano, nós vamos pedir o apoio de vocês em relação a essa pesquisa. A nossa ideia é que o último webinar do ano, nós possamos apresentar para vocês como o Brasil está em relação à área de gestão de risco com terceiros, certo? Então, eu queria contar muito com a participação de vocês, só faz sentido a pesquisa se vocês participarem. Então, se vocês puderem apontar aí o celular, vai dar direto para uma pesquisa, é uma pesquisa rápida, tá? Não demora, mas a pesquisa vai ajudar vocês, vai ajudar a gente a como mapear esse cenário do Brasil, e o melhor, quem participar da pesquisa vai receber um comparativo entre as suas respostas, a sua posição, o seu cenário, com o cenário do Brasil, tá bom? Então, conto com vocês, vai ser bacana a participação de todos, é uma pesquisa rápida, demora uns 4 minutos, mais ou menos, para responder ela, mas que ela vai trazer muita informação para que a gente possa situar e divulgar para vocês como que o Brasil está em relação à área de gestão de risco com terceiros. E o segundo é o nosso NPS, a gente vai compartilhar aqui com vocês pelo chat, o link direto, tá? Não deixe de responder, porque é ouvindo vocês que a gente evolui. Então, queria continuar contando com vocês. Só para a gente fechar agora, apresentando um pouco mais sobre a Benhoff, vocês conseguem consumir materiais nossos diversos nos podcasts, lá no Spotify. Então, só colocar Benhoff no podcast, que vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre gestão de terceiros. O nosso canal no YouTube também, todo mês a gente compartilha conteúdo novo, então se inscrevam lá, a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Temos e-books no nosso site, ensinando e dando várias orientações em relação à gestão de risco com terceiros, então tem muita coisa legal lá. E o nosso blog, que a gente está sempre compartilhando também conteúdo. Nós estamos no mercado desde 96 e fomos a primeira empresa a realizar esse serviço no Brasil. Lá atrás, em 2003, ninguém prestava esse tipo de serviço e a gente começou muito com foco previdenciário, porque o cliente, na época, Petrobras, tinha muito risco de INSS. Tinha muita fiscalização envolvida com o INSS. Depois a gente começou a crescer para o risco trabalhista, depois para o risco de segurança do trabalho, depois o financeiro, meio ambiente, vários, e agora a gente está com essa para frente agora ESG. Então, são várias as frentes que nós conseguimos atuar em relação a riscos envolvidos na terceirização. Aqui são alguns clientes que nós temos atendido, todos eles na área de gestão de risco com terceiros, tá? E a gente tem cases aqui muito, muito legais, a gente tem maior alegria em ter todos esses clientes na nossa rede e está assumindo cada vez mais.
Atuamos em outras frentes também, tá? Só para vocês entenderem. Aqui são os módulos envolvidos da gestão de terceiros. Então, controle da obrigação contratual e legal, muito com foco trabalhista. Mobilização com foco em segurança do trabalho. Emissão de crachá com QR Code. Então, crachá super rápido, não tem custo para o cliente, cada fornecedor emite o seu. E é possível controlar a entrada, controlar a permanência, controlar se aquele funcionário esteve realmente naquela obra ou não esteve, tudo isso é bem bacana. Homologação, que tem um foco na saúde financeira do fornecedor. Background check, que tem um foco na reputação do fornecedor. Auditoria de campo, gravamos um podcast ontem sobre esse tema, e a gente vai divulgar pelos próximos dias. É o foco em riscos que eu não consigo enxergar na documentação, e integração com Catraca também. Quanto mais automatizado for o processo, melhor, tá? Aqui são outras frentes que nós conseguimos atuar. Então, em relação a cálculos judiciais, apoio nas assertividades das provisões, consultoria tributária, com todos os tributos envolvidos, gestão de risco com terceiros, que eu já falei, outsourcing contábil, que é a própria contabilidade, e a nossa área de tecnologia, que é onde nós desenvolvemos vários sistemas, tá? E aí fica um convite aqui, vamos fazer acontecer, tá? A gente gosta muito de atuar como protagonistas e a gente trabalha muito essa cultura nossa e vamos fazer acontecer. A gente sempre está aqui para apoiar, independente se você é cliente ou não, Benhoff, tá bom? Agora eu queria trazer o Fábio de volta aqui para que a gente possa responder algumas perguntas que chegaram. Não esqueçam, gente, de responder o NPS, tá? Só para não sair do radar de vocês. Vamos lá. Primeira pergunta da Karen. Se a live vai ser gravada, vai sim, tá, Karen? A gente vai deixar gravado por 7 dias. Então, se você não conseguir assistir agora até o final, ou então você quer indicar algum colega, vai ser possível. Uma pergunta aqui do Elvis. Nos critérios de quais fornecedores analisar, seria viável uma régua de valor de contrato? Eu vou dar primeiro minha opinião e depois eu passo a bola para o Fábio, tá? Eu acho que é difícil estabelecer uma regra de valor de contrato, porque você vai terminar já criando talvez alguma situação que fuja da ideia de ser estratégico ou não, de atuar com matéria-prima, da forma que a gente apresentou naquele slide de quais fornecedores monitorar, certo? Mas pode ser também, se você contrata um fornecedor acima de 10 milhões de reais, pode ser que seja um fornecedor de impacto grande para você, e ele naturalmente também acha que ele estaria já em algumas daquelas outras categorias que a gente alinhou, certo? Mas eu não pensaria só em questão de custo, eu acho que pode ser um dos indicadores, mas eu iria mais naquela questão de usar marca, de estar de frente para os clientes, de ser estratégico, e atuar mais naqueles indicadores lá. O que você acha, Fábio? Tá no mudo aí. Eu concordo, Bruno, que talvez o principal indicador é o risco que aquele fornecedor apresenta para a sua operação, né? Então, pode ser um risco reputacional, pode ser um risco ambiental e, consequentemente, legal. Eu acho que isso precisa... aí o ideal é clusterizar, né? Você criar grupos de fornecedores a partir de características semelhantes e impacto na agenda ESG, né? E não a questão do valor, muitas vezes, ele pode ter um valor de contrato pequeno, o estrago reputacional por uma má conduta ESG pode ser enorme, né? Então, isso não faz muito sentido. O importante é começar pequeno, né? A gente começar a entender, olha, o que dá para cobrar, como cobrar, e importante também é ajudar eles a entrarem nessa agenda ESG. Como é que a gente faz isso? Tem mecanismos compartilhados, tem mecanismos de diversas maneiras de apoiá-los nessa entrada. Boa, legal. Tem uma pergunta aqui da Eliane, muito legal, Eliane, ter você aqui, a gente se fala bastante, e que eu acho que é uma pergunta bem curta, mas gera
muitas ideias, muita discussão aqui, que é o seguinte: qual área deve estar cuidando desse tema na empresa? Eu acho que esse daqui realmente pode dar várias ideias. Fala aí, Fábio, o que você acha? Olha, o que a gente tem visto nas empresas é, muitas vezes, uma revisão da antiga área de sustentabilidade, que passou a incorporar outras dimensões da pauta ESG. Então, se você faz uma brincadeira rápida para ver como isso está mudando, entra lá no LinkedIn, na vagas para ESG, né? Você vai ver que as empresas estão criando áreas para ESG, que não é só de sustentabilidade, mas também que tem a parte de anticorrupção, que tem a parte de social, que muitas vezes ficava nas relações com a comunidade, relações institucionais. Então, como eu disse, trata-se de um projeto fundamentalmente multidisciplinar, né? E as empresas elas estão revendo, inclusive nos seus conselhos, né, de administração, comitês específicos para tratar o ESG de maneira holística, não de maneira fragmentada. Bacana. Como você comentou até na apresentação, né? ESG já existe há muito tempo, não é algo novo, o termo é novo, mas a área de sustentabilidade normalmente já existe nas empresas, nas grandes empresas. Só que eu só complementaria que suprimentos também quem tem que atuar muito forte, né? Então, suprimentos agora começa a vestir um chapéu que não estava acostumado. A turma de suprimentos não se envolvia normalmente com sustentabilidade. Só que agora é necessário se envolver cada vez mais, porque virou algo mais amplo, virou algo mais rápido, mais urgente, mais estratégico, e as empresas precisam levar mais a sério esse tema. Então, a área de sustentabilidade, concordo contigo, termina crescendo e ganhando outras tarefas aí, mas acho que suprimentos para se envolver, jurídico também, né, questão de anticorrupção, tem vários temas que o jurídico se envolve ali. Então, acho que seria mais na linha que você falou de ser um mix ali, talvez um comitê, um grupo específico, mas tem que ter dom. A questão do comitê, só para todo mundo aqui que trabalha em empresa sabe, né? Às vezes você quer matar um projeto, você cria um comitê, né? Então, a questão, quando eu falo de comitê, é fundamentalmente de um time responsável, né? Então, precisa ter o que a gente chama de accountability. Olha, quem é responsável por promover, difundir e estruturar processos ESG em toda a empresa. Então, é necessário ter essa visão que se vai chamar de comitê, ele tem o líder e ele é responsável e será cobrado por isso. Tá? Então, não é só um comitê para discutir, não, tem um líder, uma líder que vai puxar essa bandeira. E o que você falou, Bruno, é muito legal, né? É um pouco como a história da inovação, né? Antigamente, inovação era uma história para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, para o time de dígito. Hoje, está claro que inovação é para todas as áreas, não é exclusividade de uma área. A questão do ESG, da sustentabilidade, também. Então, assim como a cadeia o gestor de suprimentos lá teve que começar a pensar maneiras inovadoras também de atuar na sua área, ele vai ter que pensar em maneiras que atendam a questões de ESG. Bacana, legal. E a última pergunta aqui do Danilo, ele fala o seguinte: nos relatórios anuais de sustentabilidade das empresas, tem observado indicadores focados em fornecedores críticos. Como vocês entendem a escolha desse grupo? São críticos do ponto de vista do quanto representam para a minha empresa em operação, ou críticos em relação à vulnerabilidade em questões socioambientais? Ou então um mix das duas e demais outras frentes também. Dificilmente as empresas explicam nos relatórios que são fornecedores críticos para elas. Boa pergunta, tá, Danilo? De fato, é até difícil para a gente responder de maneira objetiva, que, como eu falei, a gente tem empresas aqui de diversos segmentos. O que é crítico, eu não sei qual é a tua empresa, mas se for do setor elétrico, o que é crítico para você não vai ser crítico para uma outra empresa de varejo, nem para outra de indústria, e por aí vai, tá? Mas pensa em ser crítico aqueles que têm maior impacto na tua operação. Se esse fornecedor deixar de entregar,
Tua operação continua? Se não, é crítico, tá? Pensa também em relação à tua matéria-prima, tudo aquilo que carrega o teu nome. Então, se você trabalha na empresa de papel e celulose e você compra madeira de alguém, se aquela madeira é ilegal, teu nome vai estar envolvido ali também. Então, pensa nisso como um cenário fornecedor crítico, tá? E também no exemplo que eu dei em relação a estar em contato direto com o teu cliente. Então, se, por exemplo, a Vivo, o pessoal que vai na casa da gente não é um funcionário próprio, normalmente é um funcionário terceirizado. Se aquele funcionário faz algo errado, é a Vivo quem está fazendo algo errado. Então, está carregando muito forte uma marca ali. Então, pensa também nesse critério. Então, é meio subjetivo, não tem algo assim tão direto para responder, mas pensa naqueles que têm maior impacto no teu negócio, tá? O que você acha, Fábio? É por aí, né? Existe um exercício, né, que é comum a gente fazer dentro das empresas, que é criar uma matriz de materialidade, né? Em que ela busca justamente buscar mapear quais são os principais riscos materiais para a empresa em diferentes áreas. A partir da matriz de materialidade, você consegue, talvez, ter parte da orientação que você precisa para definir, né, quais são os seus fornecedores de maior impacto. Quanto a responder relatórios, né, vai depender muito também, do que você entende como importante a partir do seu propósito, deve ser divulgado e deve ser melhorado, mas também entender o que a outra parte que vai ler esse relatório quer, né, que você divulgue. Né? Então, hoje tem várias referências. Então, no Brasil tem o GRI, na Europa usa o SASB, saiu esse relatório aí do Fórum Econômico Mundial, mostrando várias dimensões. Fiquei sabendo que está para sair um novo relatório agora dos indicadores, né, do TCFD, né, em breve, né, e tudo isso vai te direcionar para lugares diferentes. Então, você precisa entender, quem que vai ler? Quem que é meu stakeholder com quem eu estou conversando que precisa ler isso? Então, e aí você tem níveis de compreensão diferentes, né? Tem a sociedade, a comunidade como um todo, mas tem um investidor. De repente, ele tem um determinado foco, ele tem uma determinada exigência, né? E aí você vai ter que se adaptar a isso também, né? O importante é que a cadeia de suprimentos e fornecedores tem um grande impacto. Vocês têm como sensibilizar e ajudar, inclusive por mecanismos de financiamento, né? Você tem fundos como a Mauá Investimento, não sei se a Carol está por aí, que tem linhas específicas, né, para apoiar fornecedores no longo prazo, atrelado a objetivos ESG. Né? Então, tem vários caminhos. Né? Por isso que eu falei, as parcerias são importantes, tanto para trazer o conhecimento, para desenvolver a cultura, mas tem as parcerias até financeiras para ajudar nisso. Né? Então, são caminhos aí que talvez ajudem. Né? Boa, legal. Pronto, Fábio, então acho que a gente chega agora aqui ao nosso final, tá? Antes de passar a bola para você, para a gente se despedir, eu queria agradecer a todos, gente. Reforço a questão do NPS, tá? É muito importante vocês responderem o NPS para que a gente possa ouvir a opinião de vocês, onde a gente consegue melhorar para os próximos encontros. Reforço também a pesquisa sobre gestão de terceiros no mercado no Brasil, para que a gente possa trazer um material bem rico para vocês, é bem rápido. Então, queria contar com a participação de vocês. E já temos o encontro marcado no dia 4. Dia 4 de maio, estamos juntos aqui novamente, e eu quero contar muito com a presença de vocês. Muito, muito obrigado, se cuidem, e até a próxima. Deixa a bola com o Fábio aí. Até mais.
Bom, primeiro agradecer a Berhoft pela oportunidade de construirmos algo muito bacana, né, juntos, né, essa colaboração para criar essas métricas foi bem interessante. Deixar claro aqui que a GKS também está aberta a conversar, né, diferentemente da Berhoft, que ela ajuda e colabora no monitoramento, nos indicadores, né? A nossa consultoria ela vai na linha de oferecer soluções, como construir a jornada, né? Então, contem com a gente para a construção dessa jornada, seja para um papo informal, seja para um trabalho mais assertivo, né? Não hesitem em mandar perguntas, dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer. E o importante é manter os brilhos nos olhos, né? A gente fala muito de faca no dente, né? Mas eu acho que na questão de SD, a gente precisa buscar parceiros que tenham brilhos nos olhos. Eu acho isso fundamental para essa caminhada. Boa, Fábio. E só para fechar também, acho que é legal, o foco Benhoff sempre é nos fornecedores, mas GKS não, né? Vocês apoiam vários contratantes também em relação a estruturar toda essa jornada, não só focando em fornecedores, mas também na... Exatamente. Então, tanto a contratante quanto a linha de fornecedores, a gente tem uma experiência boa aí de como apoiar esses projetos de gestão de mudança, no fundo. Tá bom, beleza. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem bem.